Olá, bora fazer uma análise completa do HGR11, o fundo de lajes corporativas gerido pelo Patria Investimentos. A gente vai mergulhar fundo nos detalhes para entender a saúde e a estratégia desse ativo. E só para a gente se situar, toda a nossa conversa aqui é baseada no relatório de setembro de 2025 que o pessoal divulgou agora, em outubro. Ou seja, a gente está com a informação mais quentinha possível para entender o que está acontecendo com o fundo. Então vamos lá. Para começar, a gente vai fazer um verdadeiro check-up nos sinais vitais do fundo. Vamos entender a identidade dele e principalmente como é que o mercado está olhando para ele nesse momento. Para quem ainda não conhece ou precisa relembrar, o HGR11 é um fundo de tijolo. O que isso quer dizer? Basicamente, o negócio dele é comprar e administrar prédios comerciais de alto padrão, as famosas lajes corporativas, para ganhar dinheiro com o aluguel. O foco é total nesse mercado de escritórios. E aqui a gente já começa com os números principais. O fundo tem um patrimônio de 1 bilhão e 840 milhões de reais. Só que, se a gente olhar o valor dele na bolsa, ele está sendo negociado por 1 bilhão e 460 milhões. E isso leva a gente direto para o indicador mais importante aqui, o P sobre VP, que está em 0,79. Na prática, o que isso significa? Significa que o mercado está dando a chance de comprar os ativos do fundo com um desconto de 21% em relação ao que eles valem. É um desconto que com certeza chama atenção. Muito bem, agora vamos sentir o pulso financeiro do HGR11. Como é que foi a performance dele em setembro? E mais importante, de onde é que veio o dinheiro? Em setembro, o valor que caiu na conta do cotista foi de 85 centavos por cota. Isso dá um dividend yield anualizado de 8,3%, considerando o preço da cota no fechamento do mês. É a rentabilidade direta para o investidor. Agora, o mais interessante é entender a composição desse resultado. A receita de aluguel, que é a atividade principal do fundo, gerou 87 centavos por cota. As aplicações financeiras, com o dinheiro que fica no caixa, renderam mais 14 centavos. Mas olha só o peso das receitas extraordinárias, 49 centavos por cota. Isso veio principalmente da venda de imóveis. Fica claro que a gestão está ativa, vendendo ativos para realizar lucro e gerar mais valor. E essa tabela aqui detalha bem a história toda. O fundo conseguiu gerar um resultado de R$ 1,28 por cota, super impulsionado por aquelas vendas que a gente acabou de ver. Só que ele distribuiu 85 centavos. E a diferença? Esses 43 centavos por cota foram guardados, reforçando as reservas do fundo. É uma decisão bem prudente que cria um colchão de segurança para manter a distribuição de rendimentos estável lá na frente. Ok, saindo um pouco dos números financeiros, vamos dar uma olhada na saúde operacional no dia a dia do fundo. Como é que estão os imóveis, os inquilinos e os contratos do HGRE11? Mas antes dos números, uma explicação rápida que é fundamental. Vacância física é bem simples. É o metro quadrado que está vazio, desocupado. Já a vacância financeira mostra o impacto real no bolso. Ela mede quanto de grana o fundo está deixando de ganhar, seja por causa dos imóveis vagos, por descontos que deu no aluguel ou por períodos de carência para novos inquilinos. E os números de setembro são bem positivos, viu? A vacância física caiu para 7,7%, o que é um nível bem saudável para o setor. E o mais importante, a vacância financeira está ainda mais baixa, em 5,1%. Isso é um ótimo sinal. Mostra que a gestão está sendo eficiente nas negociações e que as áreas que estão vagas não são as mais caras do portfólio. E essa queda na vacância não foi mágica, né? Ela tem nome e sobrenome. Tivemos a entrada de 2 novos inquilinos, a Funchal e a Caic Castro Advogados, mas a grande notícia do mês, sem dúvida, foi o avanço na renovação antecipada com a Tótivos, que é simplesmente o maior inquilino do fundo. O contrato deles só ia vencer em 2027, mas a gestão já correu para garantir essa receita, o que reduz e muito um risco futuro. Foi um movimento estratégico espetacular. Agora vamos para a espinha dorsal do HGR11, os seus ativos. Onde eles ficam? Quem são os principais inquilinos? E como está o cronograma dos contratos que geram a receita do fundo? Olha, a estratégia geográfica do fundo não poderia ser mais clara. 96% do valor dos imóveis está concentrado na Grande São Paulo. É uma aposta focada no mercado de escritórios mais importante e resiliente do país, o verdadeiro motor econômico do Brasil. E aqui a gente entende a importância daquela renovação com a TOTVS EVES. Sozinha, ela responde por 28% de toda a receita do fundo.
Se a gente somar com a Vivo e a Backfly, esses três gigantes representam impressionantes 61% da receita total. É uma concentração bem alta, o que torna a boa relação com essas empresas algo absolutamente crítico para a estabilidade do fundo. Esse slide aqui mostra perfeitamente por que a renovação antecipada da TOTVS foi tão genial. Dá uma olhada nesse pico de vencimentos em 2027. 46% da receita do fundo estaria em jogo. Ao renegociar o maior contrato desse bloco com antecedência, a gestão já tirou um problemão da frente. Mesmo assim, 2027 ainda vai ser um ano de muitas negociações importantes para o HGR11. Nenhum check-up fica completo se a gente não olhar o endividamento, né? Vamos ver como a HGRE11 está gerenciando as suas dívidas e qual o nível de risco que ele corre. O principal indicador de dívida, que é o passivo dividido pelo patrimônio líquido, está em 2,5%. É um nível que a gestão considera muito baixo e super saudável. A alavancagem financeira, que é outra forma de medir isso, está em 1,02 vezes, o que mostra que o uso de dívida é bem moderado mesmo. E aqui a gente viu o cronograma de pagamento da principal dívida do fundo. A maior parte dela, quase 77%, vence só a partir de 2027. Isso dá uma tranquilidade enorme para o fundo operar, sem aquela pressão de ter que pagar uma conta grande no curto prazo. Diante de tudo isso, fica a pergunta: esse endividamento, mesmo sendo baixo e de longo prazo, é algo que deveria preocupar o investidor? A resposta é que o risco é bem baixo, e os números provam isso. Nos próximos 12 meses, o fundo tem que pagar 10,8 milhões de reais. No mesmo período, ele tem para receber 21,6 milhões só de parcelas da venda de imóveis que já foram feitas. Ou seja, o que ele tem para receber no curto prazo já paga a dívida de curto prazo 2 vezes. A posição é muito confortável. E para a gente fechar essa análise, vamos ao veredito. Quais são os pontos fortes e os pontos de atenção? E, claro, qual é a visão do próprio gestor sobre o futuro do HGR11? Resumindo, a balança fica bem clara. De um lado, temos pontos muito positivos. A vacância está caindo, a renovação com a TOTVS foi em golaço, o fundo está sendo negociado com um bom desconto e a dívida está super controlada. Do outro lado, os pontos que precisam de atenção são a alta concentração da receita em poucos inquilinos e aquele volume de contratos que ainda vence em 2027, o que vai exigir um trabalho contínuo da gestão. E a gente termina com a palavra do próprio gestor, que resume bem o sentimento do momento. Eles estão animados com o ritmo das negociações e acreditam que tudo o que foi feito recentemente cria um cenário bem positivo para a geração de renda no futuro. A perspectiva, portanto, é de otimismo. E com isso, a gente fecha o nosso raio-x completo do HGR-E11.